Algum tempo atrás eu fiz um vídeo na chácara dos parentes meus aqui de Bauru, e lá eu testei alguns modos diferentes que a câmera Fujifilm X-T3 X-T3 consegue fazer, né? Eu acredito que eu vi uma leve diferença entre as imagens, mas como não era uma coisa muito apurada, era uma coisa meio corrida ali, feita ali no momento, eu fiquei em dúvida se eu conseguia entender aquilo de fato ou não, se tinha alguma diferença real. E o que me deixou um pouco encabulado é que aquele vídeo de alguma forma ajudou algumas pessoas a conseguir entender a qualidade que a câmera consegue entregar, né? Porque ela é uma câmera bastante interessante ainda hoje em dia, em 2022. E também em questão aqui no Brasil, por causa do preço, de quanto custa cada câmera, as lentes, todos os sistemas. E então ela compensa muito, mesmo sendo uma câmera de 2018. Só que eu fiquei meio assim, tipo, como que isso ajudou? Se nem foi um teste real, né? Foi uma coisa ali do momento que eu fiz e, de certa forma, foi interessante de ver, mas eu não achei que ia ajudar de fato. Então, eu resolvi fazer agora um vídeo mais apurado, né? Pegar uma referência pra gente ver a gravação, né, nos diferentes formatos, em all inter e nos diferentes formatos de long DOP, e também colocar em diferentes formatos de frame rate. Então, a gente vai gravar em exemplos de 23.976, em 59.94 e em 120, para ver se a gente consegue perceber principalmente a diferença entre a quantidade de mega em cada formato, e se faz muita diferença também em 60 frames e em 120 frames, porque ele, querendo ou não, ele tem um crop, ele diminui a área de resolução da captação do sensor, e supostamente vai parecer um pouquinho pior a qualidade. Mas a gente vai ver, então, essa questão pra ser um pouco mais apurado dessa vez. Depois de um mês que eu comecei a fazer esse vídeo, passaram-se um mês, né, já, não sei se dá pra perceber a diferença, acho que não, enfim, pouco importa. Passou um mês, eu fiquei meio sem vontade de continuar, várias situações pessoais e tal. Aí eu voltei a fazer vídeo e tal. Eu falei, vou terminar esse vídeo, porque na época eu tava achando bastante interessante continuar isso. E ainda bem que eu esperei um pouco também, porque eu consegui perceber outras situações em relação ao que tava acontecendo, em relação à questão desses diferentes tipos de compressão que a gente vai ter na câmera, né? Que é o all intra e o long DOP. E bem, essa primeira situação, a gente pode ver aqui que velho, infelizmente, assim, tipo, não dá pra ver muita diferença. Sei lá. Quando a questão tá estática, quando o vídeo tá estático, a gente vai perceber que não vai ter tanta diferença assim. Tipo, é claro que, obviamente, em relação aos 60 frames, aos 120 frames que vai ser em Full HD, isso já vai começar a ficar um pouco mais notável. Principalmente em Full HD, porque vai estar diminuindo a resolução. O vídeo não vai ter o mesmo sharpness que a gente vai ter em 4K. Então, isso é bem perceptível que vai diminuir a qualidade. Entretanto, nos outros modos, a gente não vai ver uma diferença tão clara. Mas é por isso que a gente está fazendo esse teste, por isso que a gente está verificando isso. Porque qual que é a diferença então, né? Essa é a questão do vídeo todo. Qual é a diferença? Para que eu vou ter essas diferentes funcionalidades? Onde eu vou querer usar? Como eu vou querer usar? Então, para vídeo estático, como a gente pode perceber aqui, tipo, long DOP, mesmo se a gente dando esse zoom aqui, em 4K, com 100 MB, 200 MB, 400 MB, não faz tanta diferença, assim. No começo do vídeo eu falei que eu pensei que eu tinha visto, mas a diferença que eu vi é para outra questão. Eu vou comentar mais para frente. Mas nessa em particular, que é a primeira situação em qual que a gente está observando, que eu coloquei aqui também o código de barras, tentando colocar uma textura também para a gente tentar fazer essas observações e tudo, não fica tão compreensível onde está a diferença. Tem, tipo, o all inter e o long DOP em 400 MB por segundo, tem o quádruplo do valor de peso. Para quê? Então, a ponto assim de observação direta não faz tanta diferença. Agora, só em questão de qualidade que a gente pode dizer da imagem, né? O quanto sharpness a gente vai ver nele, o quão de detalhe a gente vai conseguir perceber assim diretamente no vídeo em si. Entretanto, quando a gente começa a colocar movimentação na imagem, quando a gente começa a depender de uma necessidade de fazer usabilidade da coloração dessa imagem, aí as coisas começam a ficar um pouco diferentes. E é aí que eu quero entrar, que é o próximo teste. Então, volta pro Henrique do passado, porque o Henrique do futuro aqui, um mês depois, veio comentar essa parte
pra terminar o vídeo. Vim aqui então fazer uma segunda bateria de testes, porque quando a gente tem a imagem estática fica um pouco complicado de ver essa diferença de fato acontecendo, de quantidade a mais ou não de bitrate no vídeo, assim, na gravação. Porque teoricamente a imagem é melhor sim, a gente tem mais informação, a gente tem mais data para poder trabalhar com vídeo basicamente, mas quando ela está estática a gente não tem muito acontecendo, porque praticamente não tem muita informação sendo trocada, é só uma imagem estática. Estou aqui numa praça e a ideia é tentar gravar o movimento dos galhos das árvores para ver se nessa transição, nesse movimento é perceptível essa variação do bitrate na imagem, se ele vai causar de fato uma percepção, porque o interessante é que quando tem a movimentação, tenha nesse movimento de transição de informação, porque aqui eu vou ter a captação, ela vai mudar, assim, a coloração que eu tô pegando no ponto tá vindo para cá, então ele tá tendo toda essa movimentação, então teoricamente quanto mais informação eu tiver dentro da imagem, melhor vai ser a qualidade dela. Então vamos ver se a gente percebe. Eu espero que dê para perceber um pouco por causa do movimento da árvore, ainda mais dentro dos verdes, onde a gente tem a maior número de captação de cor. E outra questão também que a gente pode perceber, tem que mudar agora de ângulo, né? Aí, Stoker Rokinon 35mm. Então fica muito próximo. Então é o que tá tendo. Enfim, o Long DOP, ele é uma interpolação da imagem, enquanto o All Inter é o frame inteiro. Ele não tem interpolação entre os frames, enquanto o All Inter é frame por frame. Isso faz diferença na qualidade total. Então a gente vai fazer agora a comparação de movimento, e depois com a imagem em movimento eu vou elucidar alguns outros pontos que aí sim eu acho que faz diferença, e porque ele pode ser interessante usar o All Intra em algumas situações, ou Long DOP em 400 MB por segundo, do que os outros formatos. Vamos lá. Por exemplo, no All Intra dá para perceber bastante essa diferença, que ainda dentro da interpolação da imagem, por não ter essa mescla de frames, né? Para mim o movimento parece literalmente natural, enquanto no Long DOP ainda é meio estranho, porém em 400 MB por segundo ainda é muito bom. Em 100 MB por segundo a gente praticamente não vê a diferença também, tipo, é muito pouco, Qual que é a questão do uso então? Pra viabilidade assim, de uso básico, sabe, vou fazer um vídeo do YouTube, vou fazer um vídeo pra Instagram, Reels, até mesmo YouTube. Supostamente, se for por qualidade de imagem, em questão de sharpness, não vai fazer tanta diferença. A compressão da plataforma vai quebrar isso e você não vai ter essa qualidade sendo entregue totalmente. Porque aqui é praticamente impossível perceber, até em 100 megas por segundo. A gente só começa a ver realmente no Full HD, que quando tá em 120 FPS, até em 60 frames no 4K, eu fiquei surpreendido também. A qualidade é muito boa. Pra maioria das pessoas não vai ter diferença. Principalmente quando cair pra internet, as compressões das plataformas não vai fazer diferença. Aonde isso começa a mudar? Até então, quando eu só tá gravando esses frames, eu tô usando tudo uma base de alert específico. Não via muita diferença assim do que tava acontecendo. Pra mim, eu tava aplicando um alert geral, todas as imagens estavam expostas por praticamente a mesma situação. Então, eu não percebi isso. Pra mim, não teve diferença nenhuma. Agora, aonde eu percebi essa diferença, eu não tinha certeza na hora que eu fiz, porque eu não tinha ainda sacado qual que era a situação do All Intra e do Long DOP em 400 MB por segundo, por que isso vai fazer diferença não. Mas foi quando eu fui editar o último vídeo que eu postei no canal, que é do Hunger Games, que é um curta comercial que eu fiz para um amigo. E lá eu falei, vou gravar tudo esses curtas em All Intra, porque eu quero ver qual que é a diferença que eu vou ter. Principalmente porque vai ter algumas movimentação e tal. E aí eu senti uma facilidade muito grande de fazer o color grade. Que eu, antes, quando eu tava fazendo esse vídeo aqui pro canal em Long DOP em 100 megas por segundo, parecia que não funcionava tão legal assim. Tipo, mesmo sendo 10 bits, 420, ficava tipo... Algumas situações parecia que eu forçava e começava a quebrar a imagem. Só que no All Intra eu já não tava tendo esse problema. Parecia que tava fluindo melhor todo o color grade e tava ficando bonita a imagem. Eu gostei literalmente do resultado. Também eu não posso colocar só a questão da quantidade de informação, mas também como foi feita a fotografia, tudo bem, foi mais bem
feita, porque era um comercial, tal, teve intencionalidade bem presente do que eu queria passar, como que eu queria passar, não era eu me filmando numa câmera que eu não conseguia me ver. Então eu tinha controle do ambiente para poder tornar a situação toda mais plausível e fácil de acontecer na pós. Então aí é onde começa a entrar as grandes questões, assim, tipo, pra que serve, assim, tipo, no final das contas, né? É interessante usar o all intro quando tem muita coisa com que a informação precisa ser preservada no movimento. Então, se eu tenho, tipo, alguma coisa passando muito rápido, eu tô filmando, por exemplo, carro, movimentação, tipo, luta, jogo, tudo que se movimenta em uma certa velocidade considerável, é interessante usar o All Intro por causa da forma de captação da imagem e da preservação dela, que ele não vai fazer uma interpolação das imagens dos frames captados. E outra coisa interessante é essa latitude que a gente vai ter a mais para poder trabalhar com as cores, porque eu vou ter mais informação no arquivo em si. Então isso acaba facilitando um pouco. Então, se eu tô fazendo uma coisa que eu preciso da qualidade, eu preciso ter um color grade bem feito, que ele vai ser tipo, eu tô fazendo trabalho para um cliente, ou trabalho para alguém que eu considero, eu tô fazendo um filme, eu tô fazendo um documentário, então é interessante preservar essa qualidade. Fora que vai fazer o computador penar um pouco mais, dependendo do computador que você tiver, ele vai sofrer um pouquinho. E aí vai ter que trabalhar com proxy, vai ter que reexportar porque é tudo em H265, a maioria dos computadores hoje em dia ainda não consegue lidar com a H265 direito, aí você vai ter que fazer um ProRes do H265, que já tava gigante, vai ficar mais gigante ainda, então tem que ver todos esses pormenores, se vale a pena ou não pra você diante da situação que você tá. Tudo vai depender pra quem eu vou entregar, aonde eu vou colocar e qual que é o propósito do vídeo. Basicamente é esses pensamentos que eu tenho, tipo, não é um vídeo tão profundo, assim, em como que tá acontecendo essas coisas, como que é essa comparação de fato, porque eu não vou ter muito tempo com a câmera, eu vou ficar pelo menos umas 2 semanas sem ela, e foi isso que eu consegui, foi isso que conseguiu também me ter meu tempo, enquanto eu tava voltando a ter energia pra conseguir voltar a fazer vídeo, então, é isso. Espero poder ajudar mais futuramente, a câmera voltando. Eu pretendo fazer mais vídeos, tinha um pessoal perguntando e pedindo ajuda, tô pensando se eu faço esses vídeos mais introdutórios porque tem bastante gente ainda com dúvida, embora eu ache que tenha bastante vídeos no Brasil que cubram isso, e se você souber inglês, muitos vídeos, foi aí que eu aprendi, inclusive, é interessante. Agora, se você realmente gosta, assim, do jeito que eu falo, ou essas análises, assim, tipo, com essa perspectiva, assim, porque eu gostaria de fazer um vídeo mais profundo. Mas, literalmente, eu não tô com saco pra isso. Eu tô tentando acertar algumas outras coisas na minha realidade e eu tô tentando prezar, pelo menos, conseguir mais prática e experiência em fazer curta. Porque eu quero mudar a perspectiva no que eu tô trabalhando atualmente e aonde eu quero chegar. Tô querendo sair de Bauru, basicamente. Então, eu preciso me focar também na produção do que vai me ajudar. E o YouTube aqui eu acho legal porque é uma coisa que eu posso fazer durante o meu dia a dia, de certa forma ocupar meu tempo, aproveitar, porque é legal fazer esses vídeos, é legal tirar essas dúvidas que eu mesmo tenho, porque eu tava com dúvidas sobre qual que é a diferença do long DLP pro all intra, qual que é a diferença de ter uma quantidade a mais de informação, pra que de fato isso vai mudar na minha realidade ou não, do que só achar, a câmera oferece tudo isso, maravilhoso, eu vou usar o máximo dela e nem sei fazer o uso da imagem direito, nem sei fazer um color grade decente, eu nem tô gravando uma coisa tão importante que eu tô exportando ele numa baixa qualidade. Então, tipo, essas questões pra mim me interessam, por isso que eu fiz esse vídeo, sanou pra mim antes mesmo de eu ter acabado de fazer o vídeo, mas eu falei, eu vou terminar porque é uma coisa interessante e talvez outras pessoas tenham interesse em saber isso. Enfim, é isso então. É isso. Tchau. Obrigado.